Olá, boa noite a todos. É com grande satisfação que recebemos todos aqui hoje para mais uma palestra do canal do LEA Unifesp. Agradeço o interesse de todos. Em menos de 2 dias, atingimos 500 inscrições. Realmente só a professora Eugênia para conseguir este marco. Aqui umas primeiras orientações, tá? Primeiramente, a professora Eugênia, ela fará a palestra e a gente solicita que as perguntas, elas sejam realizadas por escrito no chat. Ao final da palestra, eu vou ler as perguntas para ela. Caso o volume de perguntas seja muito grande, nós encaminharemos as questões que não puderem ser respondidas hoje por e-mail e, na medida do possível, a professora nos responderá depois. Por último, a gente solicita que não sejam retiradas fotografias das fotos, das imagens que a professora apresentar aqui, e nem que essas imagens sejam compartilhadas, por favor. Bom, então agora, para começar a nossa palestra, eu queria dizer que é com grande prazer que hoje recebemos uma profissional de destaque internacional na área de antropologia forense, uma querida amiga e uma colaboradora do Laboratório de Estudos Arqueológicos da Unifesp. Muita gente aqui presente hoje já conhece a professora Eugênia, pois ela é uma colaboradora referência para a antropologia forense no Brasil, e ela tem amigos em todos os estados brasileiros. De qualquer forma, faço uma rápida apresentação para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. A professora doutora Eugênia Cunha é professora catedrática de Antropologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e é diretora da Delegação Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses em Lisboa, Portugal. Ela é autora de inúmeros artigos científicos e autora e editora de livros sobre antropologia forense. Aqui no Brasil, ela foi membro fundadora e também já foi da presidência da Associação Brasileira de Antropologia Forense, a ABRAF. E ela é, como gosto de dizer, a madrinha do curso de especialização em Antropologia Forense e Direitos Humanos da Unifesp. E, claro, responsável pela disciplina de Antropologia Forense do curso. Eugênia, muito bom tê-la aqui conosco hoje. É uma grande oportunidade para todos nós podermos matar, mesmo que um pouquinho e à distância, as saudades que todos estamos de você. Espero que em breve você possa vir aqui para a gente poder te abraçar pessoalmente e conversar bastante. Então, por favor, fique à vontade. Obrigada, Cláudia, pelas palavras. De facto, tenho muitas saudades do Brasil, tenho muitas saudades de todos, é mesmo por aí que eu queria começar e tenho por isso muito gosto de estar aqui e que quero naturalmente começar por te agradecer a ti, Cláudia Plains, à Camila Sousa, à Lea, à Unifesp. Espero que gostem. Vou-vos contar histórias de ossos, naturalmente, porque é isso que eu gosto, são os ossos do meu ofício. Peço-vos então para não fazerem reprodução daquilo que eu vou mostrar, para não tirarem print screens, para não fazerem fotografias, porque isto são histórias de pessoas, sobre a identidade dessas pessoas e conforme eu vou repetir várias vezes, a identidade e a dignidade das pessoas depois da morte tem que ser respeitada. Portanto, agora, então eu vou voltar, que isto perde o ritmo. Em que é que pensa quando olha para os ossos? Lembra-se de cemitérios que efetivamente, onde há efetivamente muitos ossos e que são um museu que reflete a cultura de um povo. Os ossos levam-nos a histórias do passado, por exemplo, aquele esqueleto encontrado num parque de estacionamento em Inglaterra, que era mesmo o Ricardo III, as várias figuras históricas que podem ser estudadas com base nos seus esqueletos, que já tiveram uma conferência sobre isso, foi a anterior. Podemos aceder aos nossos antepassados, também da pré-história, podemos ir a ossos que fossilizam até há 7 milhões de anos e contar a nossa história natural, a nossa própria história evolutiva. Podemos também, quando pensarmos em ossos, pensar em rituais, pensar nas catacumbas de Paris, pensar nas Capela dos Ossos que existem em Portugal, cujas paredes estão repletas de ossos. Podemos pensar em rituais que são feitos um pouco por todo o mundo, por exemplo, o que acontece no Dia dos Mortos, no México, que é uma alegre e colorida festa. E então eu pergunto, o que é que veem quando olham para estes dois ossos? A generalidade das pessoas irá dizer, vejo um fémur,
que é o osso maior do corpo humano, e muito poucas, ou só as especialistas, irão dizer que estão a ver também o menor osso do corpo humano, que é o estribo. E depois, o que é que nós podemos saber a partir de um estribo? O que é que nós podemos saber a partir de um fémur? É isso que eu vou tentar contar. Olhem para esta imagem. O que veem nesta imagem? Quantos indivíduos estão nesta imagem? Era uma questão de os contar. São corpos. São muitos corpos. Foram retirados de uma vala comum. Era contar um a um. Seria relativamente fácil. Só que, na realidade, no cotidiano, não nos aparecem corpos inteiros. Podem aparecer ou não. O que nos aparecem muitas vezes são fragmentos. Por exemplo, estes provêm do incêndio. Quantas pessoas veem nestas imagens? Na da esquerda, veem 6. Na da direita, veem 1, 2, 3, 4, 5. Na esquerda, veem côndilos mandibulares. Na da direita, veem algumas das as porções mais robustas do nosso crânio, que são os rochedos temporais. Portanto, a parte petrosial do temporal. Então, a questão crucial que nós temos que colocar aqui é: porquê ler ossos? O que é que me interessa a mim ler ossos? Primeiro, os ossos são o que resta de nós, são os tecidos duros do nosso corpo e, por isso mesmo, mais resistentes à passagem do tempo. Depois, os ossos foram tecidos biológicos vivos que foram registando informações ao longo da vida. E, por isso, aquilo que temos que fazer e que eu vou tentar mostrar aqui é exatamente isso, é como conseguir decifrar e descodificar as mensagens que os ossos têm gravadas. Porque ler ossos em vez de livros? Eu podia pôr a questão de outra maneira. Nos livros, nós podemos depois contar as histórias que os ossos nos contam. É efetivamente uma questão de memórias, neste caso de memórias ósseas. Os ossos vão ao longo, desde o nascimento até antes, durante o período de gestação, vão gravando alguns episódios, evidentemente que não gravam tudo, alguns episódios ficam na memória do osso, inclusivamente alguns acontecimentos da altura da morte ficam também registados nos ossos, e por isso aquilo que eu quero mostrar é que vale a pena descodificar essas mensagens, essa informação, para ficarmos a conhecer muito mais sobre os donos desses ossos, quem eram essas pessoas a que pertenceram esses ossos. Isso passa fundamentalmente por, obviamente, para além de conhecer profundamente a anatomia e a osteologia humana, saber encontrar e interpretar o detalhe ósseo. Naturalmente que não se pode encontrar uma coisa que não se conhece, e por isso a formação académica é absolutamente fundamental. Ninguém pode fazer antropologia forense sem uma sólida formação académica. E por isso, para escolher o software apropriado para descodificar essas tais memórias ósseas, nós vamos ter que utilizar uma panóplia de disciplinas que, quando usadas conjuntamente, vão conseguir efetivamente pôr os ossos a falar. Os ossos, como eu disse, não são só aquilo que nós vemos quando olhamos para eles. Eles têm uma parte interna, que é uma estrutura interna que é compacta. É claro que não vou dar aqui não vou agora falar dos detalhes da estrutura óssea. Temos vários tipos de ossos, temos vários tipos de tecido ósseo, e naturalmente que quando o osso está vivo, quando faz parte do nosso corpo, ele tem que ser alimentado, ele tem flexibilidade, ele tem resistência, ele é anisotrópico, ele é viscoelástico, ele magoa-se, ele fere, ele sangra, ele dói, como qualquer outro tecido biológico. Quando morre, a parte orgânica deixa de ser formada, perde a água e, naturalmente, a parte inorgânica vai lentamente substituindo a parte orgânica. E agora,
porque, naturalmente, as imagens que eu vou mostrar aqui são, sobretudo, imagens que só podemos ler os ossos por fora, já lá vamos ao seu interior outra vez. Quando olham para estes ossos, há pouco era muito fácil a pergunta, viam o menor dos ossos humanos e o maior dos ossos humanos, e agora, a generalidade das pessoas vê 2 fémures, mas será que veem o detalhe? Será que conseguem ver que estes fémures, apesar de serem da mesma pessoa, não são simétricos? E que essas diferenças subtis nestes 2 fémures podem permitir o diagnóstico de uma patologia que é a poliomielite? Portanto, é tudo uma questão de saber encontrar o detalhe. Vamos então ver o exemplo clássico dos orifícios no crânio. O crânio é um conjunto de 29 ossos e é uma zona que é talvez a mais conhecida de todas as pessoas. E por isso, quando nós olhamos e encontramos vários orifícios num crânio, claro que está, como em tudo na vida, há sempre mais que uma causa para o mesmo efeito. Portanto, estes orifícios que estão a ver podem ter várias etiologias. E é nisso que eu queria vos pôr a pensar. Por exemplo, neste caso, estamos a ver vários orifícios. O que é que poderá ter acontecido? É a clássica questão: aconteceram durante a vida, portanto, ante-mortem, aconteceram na altura da morte, ou seja, perimortem, ou aconteceram depois da morte, pós-mortem. Aqui, neste caso, estamos a ver o mieloma múltiplo, portanto, era uma patologia, aconteceu em vida. Mais orifícios, outro indivíduo, estes orifícios têm, mais uma vez, à semelhança do caso anterior, a ver com uma neoplasia, portanto, tem a ver com câncer. Como veem, mesmo assim, apesar de ser a mesma patologia, vão se expressar de uma maneira diferente em diferentes indivíduos, portanto, ante-mortem. Outro orifício, num osso do crânio, estão a ver um orifício num osso temporal, e este orifício é claramente um orifício que aconteceu depois da morte. Tem ali o rebordo branco, muito indicativo de uma etiologia pós-mortem. O mesmo acontecendo com estes 2 orifícios que aqui estão a ver, que são orifícios que foram causados pelas raízes, e, mais uma vez, temos aqui, portanto, etiologia pós-mortem, danos causados depois da morte, e a antropologia forense vai interessar sobremaneira para elucidar sobre o que aconteceu na altura da morte. Estes casos como estes, que neste caso, esta fotografia é um caso de Natal, vejam que eu vou colocando sempre que as fotografias não são minhas a fonte dessas mesmas fotografias, e aqui estamos a ver 5 orifícios de entrada de projéteis, aquilo que no Brasil se chama PAPs, perfuração por arma de fogo. E isto sim remete-nos para o cerne da antropologia forense, que pode levar a um grande número de identificações, pode levar à resolução de contextos criminais, pode levar, depois de uma apurada investigação, à resolução de muitos casos, mesmo que tenham decorrido muitos anos. Há casos que demoram efetivamente muitos anos a ser resolvidos. Estou efetivamente a falar-vos da antropologia forense, uma das ciências que naturalmente tem como pilar os ossos e a anatomia e a osteologia humana. E aqui utilizo um livro que gosto, que é o Written in Bone, onde me fui inspirar para este título de descodificação das memórias. Então vamos pensar um pouquinho pela negativa. Mas porquê? Mas porquê esta coisa da antropologia forense? E se não existisse antropologia forense, como é que seria? O que é que deixaríamos de saber? O que é que ficaria por fazer? Eu acho que era importante também pensarem nisso. Ou seja, viveríamos sem antropologia forense? Claro que sim, mas não seria a mesma coisa, como se diz. Então, o que é que ficaria por fazer? Olhem, muitas identidades estariam perdidas para sempre. Muitas famílias nunca conseguiriam fazer o seu luto. O que quer dizer que essas mesmas famílias continuariam em sofrimento. Haveria muitos mais desaparecidos, muitos mais problemas legais por resolver, muitos crimes por solucionar, muitos criminosos impunes, muitas violações de direitos humanos por revelar. Em suma, a antropologia forense
presta um serviço público. E por isso, se não existisse, obviamente que existiriam consequências muito grandes para as sociedades onde vivemos. Mas o que é isto de identificar? Identificar é cada vez mais importante e a importância legal e humanitária da identificação individual, e aqui friso, mesmo depois da morte, é ilustrada pelo facto do direito do indivíduo à identidade ter sido adotado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E repito, identidade depois da morte. E o que é isto do efeito sobre as famílias? E vale a pena ler isto que foi retirado do site da Cruz Vermelha Internacional, ICRC. A coisa mais difícil de viver neste estado permanente de nervoso é, sempre que tocam à porta, eu penso instantaneamente que é o meu filho que está de volta. Ou seja, viver na dúvida, viver sem saber o que é que aconteceu com as pessoas de que mais gostamos, deve ser dos maiores sofrimentos por que podemos passar. E por isso é essencial que existam ciências, como a antropologia forense, que faz a recolha, que faz a identificação, que dignifica a morte e que consegue devolver a identidade e os restos mortais dessas pessoas às famílias. E aqui há algumas imagens particularmente elucidativas que nem precisam de mais comentários. Esta retirada, esta da equipa argentina da antropologia forense, são imagens que eu considero particularmente bem conseguidas e que contam logo a história, um pouco da história da antropologia forense. Lembrar que a escavação das valas comuns começou precisamente com esta equipa, ou o trabalho que está a ser feito na fronteira norte-americana com o México e o direito que as pessoas têm de não permanecer desaparecidas. Vivemos hoje crises sem precedentes. Aqui na Europa temos a crise da migração, que é um problema cada vez mais real. Ainda agora aconteceu a semana passada uma crise incrível entre Marrocos e Espanha. Temos que nos preocupar em garantir um tratamento digno a todos os migrantes, vivos ou mortos, e, naturalmente, que esta minha apresentação foca sobretudo nos mortos, e há determinados princípios legais que nunca nos devemos esquecer. A dignidade dos mortos tem que ser respeitada, as famílias têm o direito de saber o que aconteceu com os seus, as crenças, as religiões e culturas têm que ser respeitadas. É com estes princípios em mente que nós devemos trabalhar em antropologia forense, onde uma das grandes preocupações é efetivamente diminuir o número de John and Jane Doe. O que é que isto quer dizer? Que significa tentar diminuir os corpos não identificados. Portanto, nós temos indivíduos desaparecidos, temos, por outro lado, corpos não identificados nos institutos médico-legais. Nós temos que cruzar estas duas realidades, temos que fazer um exercício comparativo para diminuir quer o número de corpos não identificados, quer o número de indivíduos desaparecidos. Vou fazer aqui um alerta importante. Aqui eu não venho dar uma aula sobre antropologia forense, portanto não venho dizer tudo o que é que a antropologia forense faz, mas queria lembrar que a antropologia não é o mesmo que a antropologia física ou biológica. Nasceu dentro da antropologia física ou biológica, mas depois tornou-se uma disciplina independente. E a antropologia forense também não é o mesmo que a arqueologia forense. Um antropólogo forense não é um arqueólogo forense. Isto são diferenças importantes que eu posso discutir convosco se houver tempo para tal, estou aqui para isso, mas é uma diferença importante que eu queria que se recordassem. Porque é que não é a mesma coisa? Olhem, estas imagens que eu vou agora mostrar mostram isso mesmo. Os ossos quase nunca nos chegam a nós, da antropologia forense, secos e sem tecidos moles. Aquilo que vocês estão a ver aqui é um corpo a ser descoberto numa praia. Portanto, que o mar trouxe para a praia. E, obviamente, que é
impossível reconhecer a pessoa que está ali representada. Também, o mesmo acontece com este caso, em que aqui sim conseguem identificar um crânio, mas não mais do que isso. Aqui um corpo, mais uma vez trazido pelo mar, em que já está desmembrado, sem crânio, sem extremidades. Um corpo que tipicamente decompôs ao ar livre, mas que ainda não está totalmente esqueletizado. Este sim é um caso típico da antropologia forense. Está longe de ter os ossos secos. Os músculos e os tendões, sobretudo os tendões, que são os últimos tecidos moles a abandonar os ossos, ainda estão ali e muito presentes. Os cabelos, os pelos, as unhas, tudo estará lá ainda. Um outro caso típico da antropologia forense, mais outro em que é notório não só a pele, como também uma quantidade substancial de cabelo. Portanto, não é verdade que os ossos nos apareçam secos e prontos a ser analisados. Aqui estão a ver um sacro que, apesar de esqueletizado, ainda tem toda aquela gordura típica de um osso fresco. É por isso que, na grande generalidade dos casos, os ossos têm, os corpos, ou as porções corporais, têm que ser sujeitas a um tratamento prévio, e aqui utilizo uma imagem do IML de BH, em Minas Gerais. Então, qual é a tipologia dos casos recebidos na antropologia forense? São corpos em vários estados de preservação, um mesmo corpo com vários estados de preservação, alguns corpos totalmente esqueletizados, e os antropólogos forenses vão estar presentes para analisar esses corpos desde o início, ou seja, no momento em que o corpo é descoberto, fazer o exame do corpo no local, podem participar na exumação do corpo, podem, se tiverem informação para tal, e fazer a escavação, ou seja, talvez 10% dos casos de antropologia forense tenham que ser escavados. Portanto, há uma ideia errada que todos os corpos aparecem enterrados. Não é verdade. Aparecem debaixo da cama, aparecem dentro da mala de um carro, aparecem no mar, aparecem no rio. Portanto, são muitos os locais que não é preciso fazer escavação. Temos depois que fazer a interpretação de tudo que aconteceu àquele corpo depois da morte, o que é a tafonomia que faz. Temos que identificar os corpos, temos que analisar as lesões traumáticas para poder dizer algo sobre a causa e circunstância da morte. Temos que fazer uma estimativa do tempo decorrido desde a morte e hoje trabalhamos muito em contextos humanitários, designadamente em crimes contra a humanidade e em desastres de massa, dos quais falarei muito brevemente. E no que diz respeito aos indivíduos vivos, são cada vez mais os casos em que as competências dos antropólogos forenses são chamadas para fazer identificações de vivos e são também crescente o número de casos em que nos é pedido para fazer a estimativa da idade, quer de menores, quer de indivíduos séniores. Os migrantes estão assim muito presentes na antropologia forense, quer os indivíduos mortos, quer os indivíduos vivos, e no que respeita àquele bebê ali a ser recuperado no mar, é uma imagem da semana passada entre Marrocos, portanto no sul de Espanha. Portanto, é para dizer que isto é um problema super atual. Os sem-teto estão também muito presentes na antropologia forense. Infelizmente, eles estão presentes um pouco por todo o mundo e aumentaram agora também com a pandemia, por exemplo, em Portugal, com a saída precoce de algumas pessoas da cadeia, fez aumentar os indivíduos que vivem na rua, que acabam por morrer e ter muita dificuldade em ser identificados depois da morte. Devo referir que a antropologia forense recebe alguns casos de ossos de animais, mas que felizmente são cada vez menos, eram mais num passado mais ou menos recente, e que também são cada vez menos os casos que nos aparecem sem um contexto, sem uma história, porque um caso sem história, um caso sem contexto, sem cadeia de custódia, é um caso que
será muito facilmente anulado em tribunal. E aqui, relembro, forense significa que pode acabar no fórum, pode acabar no tribunal. Isto é importante, porque efetivamente qualquer um de nós, peritos em antropologia forense, pode ter que testemunhar em tribunal. Entre os verdadeiros casos de antropologia forense, nós podemos ter que lidar com casos de homicídios, de acidentes, de suicídios, de mortes naturais, de mortes indeterminadas. A antropologia forense raramente fala sobre isto que aqui está, sobre a etiologia médico-legal. Isoladamente é mesmo raro. Só com o contexto do caso é que poderá naturalmente falar de homicídios, de acidentes e suicídios. A antropologia forense não vai falar nunca de mortes naturais. E naturalmente que haverá casos em que a resposta será indeterminada. Então vamos lá falar um pouco de cada uma das grandes missões da antropologia forense. A identificação e quem era esta pessoa, de que é que ela morreu. São duas grandes questões. Alguém reconhece quem era esta pessoa? Esta, seguramente que não, e esta. Isto é um clássico que se mostra sempre nas grandes apresentações sobre identificação. Quem era esta pessoa? Só aquelas pessoas que já viram estas apresentações é que sabem, porque há várias pessoas que utilizam isto, é que sabem. Quem era esta pessoa? Pois esta pessoa é muito conhecida, é Marilyn Monroe, e efetivamente serve para ilustrar, se for verdade, que acho que é, que logo a seguir à morte sofremos uma série de alterações, devido à decomposição cadavérica. E, naturalmente, se é assim nos primeiros instantes, imaginem quando já passaram meses, anos, desde a altura da morte. É aí que eu quero chegar. Essa identificação é uma identificação mais difícil, mas a identificação é sempre o mesmo. A identificação é o processo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa. É determinar uma individualidade, é estabelecer características e um conjunto de qualidades que a fazem diferente de todas as outras e igual a si mesmo. E felizmente que hoje em dia a sociedade atual exige a prova de identidade. Ou seja, não vamos dizer é esta pessoa porque eu reconheci. Felizmente que já ninguém vai aceitar essa prova. Porque reconhecer é uma coisa e identificar é outra. Reconhecer é admitir como certo ou afirmar conhecer. O reconhecimento é empírico. Nós vamos reconhecer porque é reconhecer alguém que era conhecido. A identificação, ao contrário, é baseada em métodos científicos. E a identificação que a antropologia faz é, naturalmente, baseada em métodos científicos. A identificação dos cadáveres, e isto é importante, deve sempre sempre naturalmente, como qualquer outro tipo de identificação feita por outra ciência, é sempre comparativa e, obviamente, que podemos ter mortos com um suposto de identidade e mortos sem suposto ou suspeito de identidade. E aqui uma regra de ouro é que a identificação deve ser realizada do cadáver para o suspeito e não ao contrário. Ou seja, nós não vamos primeiro saber quem são os suspeitos e ver quais as características dos supostos para tentar encontrar essas características no nosso corpo ou no nosso esqueleto ou o que for que estejamos a analisar. É exatamente o contrário e, efetivamente, esta é uma regra de ouro. As listas de desaparecidos, que vocês estão a ver aqui, uma lista de desaparecidos da Polícia Judiciária Portuguesa, devem ser analisadas depois de feito o exame pós-mortem. No entanto, deve ser recordado que, efetivamente, na antropologia forense não há lugar para reconhecimento por familiares. Não pode chegar um familiar, olhar para um corpo em adiantado estado de composição, em que já não há qualquer tipo de traço fisionómico, e dizer, tenho a certeza que é o meu familiar. Portanto, não corremos esse risco, obviamente, e isto apesar de os familiares, se o pedirem, terem o direito de ver um osso, de ver o corpo, esteja ele em que estado estiver. E isso, se acontecer, o que é que acontece? Acontecem erros no reconhecimento, que acontecem tanto em reconhecer o desconhecido, como em desconhecer o conhecido. E por isso, podemos mostrar roupas, podemos mostrar objetos pessoais,
mas devemos, de facto, evitar mostrar corpos em adiantado estado de decomposição, porque, efetivamente, para além de ser traumático, é evidente, muitíssimo suscetível a erro. Aqui imagens de objetos pessoais, de roupas, e, obviamente, para além do facto de muitos corpos ficarem virtualmente irreconhecíveis e, por isso, inidentificáveis por causa da decomposição, como é o caso do corpo que estão ali a ver, temos também o caso de muitos familiares estarem em negação e não conseguirem aceitar que o seu ente querido, que desapareceu, por exemplo, há um mês, já esteja reduzido àquele estado de decomposição. Então, uma vez visto que reconhecer é uma coisa e identificar é outra, podemos questionar porque é que temos que identificar. Porque há variedíssimas razões, de várias índoles, legais e humanitárias, que nos levam a fazê-lo. Legalmente, muitos assuntos estão dependentes da determinação da identidade. Há muitas condenações de homicidas que só se concretizam com a identificação, há muitos testamentos, heranças, seguros. Há implicações morais para o bem-estar da sociedade, o tal luto que há pouco eu falei, e, naturalmente, é crucial no contexto humanitário. Acima de tudo, quero frisar que a identificação pessoal é um assunto legal e a determinação final da identidade é feita pelas autoridades legais. Nós fazemos o nosso laudo, o nosso relatório, neste caso antropológico forense, mas a identificação só se torna oficial através do certificado de óbito assinado por uma autoridade médico-legal. É, assim, um excelente exemplo de uma interação que tem que ser maximizada entre a ciência e o direito. Portanto, relembrar que são os tribunais, os ministérios públicos com que nós trabalhamos, que estão aqui a representar o direito. E então vamos ver como identificar. Como é que se identifica um corpo? É uma tarefa, sem dúvida, interdisciplinar, pluridisciplinar, para a qual concorrem muitíssimas ciências e fatores circunstanciais, fatores contextuais, muita investigação policial, comparações científicas, e essas comparações fazem-se ao nível da datiloscopia, da genética, dos registros dentários, dos exames antropológicos. Sendo que, tanto nos registros dentários como nos exames antropológicos, não existe um limiar para confirmar ou rejeitar a identificação. Quero dizer que com a datiloscopia, com o DNA, nós podemos quantificar a probabilidade de ser a pessoa A, B ou C. E, naturalmente, quando temos uma probabilidade superior a 90%, consideramos que é essa pessoa. Mas, efetivamente, tal ainda não acontece nem com os registros dentários, nem com os exames antropológicos. Como sabem, a identificação por qualquer uma destas ciências pode ser feita por métodos quantitativos e por métodos qualitativos, e que, segundo a Interpol, temos técnicas primárias e técnicas secundárias de identificação. Era assim o protocolo clássico da Interpol, que ainda ontem tivemos a nossa reunião anual da Interpol. Os métodos primários, que por si só permitem a identificação, são aqueles 3. Os secundários, onde a antropologia se inclui, e as roupas e os objetos pessoais, considerados como secundários, quer dizer, só para corroborar a identificação. Mas as situações alteram-se, as situações fazem com que as coisas se alterem, e como houve muitas situações muitos desastres de massa, em que as vítimas foram identificadas por um conjunto de identificadores secundários, a FACE, Forensic Anthropology Society of Europe, publicou um artigo em que há uma tomada de posição que defende que os métodos da antropologia forense podem ser usados para a identificação individual, em particular em situações em que as impressões digitais, a odontologia e a genética não funcionam. E quantos são os corpos que já não têm impressões digitais, que não têm dentes ou que foram sujeitos à ação do fogo e que por isso já não é possível retirar ADN? É por isso que se torna lógico que a antropologia possa também ser considerada um método de identificação primária.
Como eu disse, a identificação é, acima de tudo, interdisciplinar, e se alguém fizer menos bem a sua tarefa, isso vai condicionar todas as etapas posteriores. É por isso que tem que haver cumplicidade entre os vários peritos, que são muitos, que trabalham num caso de identificação. Então vamos ver um pouco da identificação, que muitos de vós conhecem, um bocadinho passo a passo, e desde logo o estado de decomposição de um corpo é que vai ditar quais os métodos que podem efetivamente ser aplicados. Naturalmente, por exemplo, aqui não há possibilidade de fazer, de aplicar as impressões digitais, mas ainda seria possível trabalhar com a odontologia. Lembrar que o nosso trabalho começa pelo exame do corpo do local e que, sendo este um exame invasivo e destrutivo, é de facto fundamental lá estarmos para conseguir captar mais informações que poderão ser cruciais para a solução do caso ou para resolver aquela história, entre aspas. Depois, quando chegamos ao laboratório, há toda uma série de procedimentos prévios, neste caso aqui ilustrados pela limpeza e maceração. Isto é o mesmo crânio quando chega à esquerda e depois de macerado à direita. E temos sempre a obrigação, por muito decomposto que esteja o corpo, de tentar encontrar a possibilidade de aplicar outros métodos de identificação. Neste caso, havia 2 dedos soltos que permitiram ainda recuperar as impressões digitais que aqui em Portugal são estudadas pela polícia. No que diz respeito ao ADN, a técnica de recuperação do ADN e, sobretudo, a amplificação e estudo depois genético, sofreu avanços muito grandes. No entanto, não faz perigar de modo algum a antropologia forense e, pelo contrário, fortalece a cooperação entre a antropologia e a genética forense. As amostras para a recolha de ADN devem ser tiradas rapidamente e, obviamente, que o exame da genética forense deve ser feito depois de analisado o corpo em termos antropológicos. Uma coisa é a recolha da amostra e outra coisa depois é a interpretação dos resultados. A recolha pode ser feita logo, antes da limpeza, antes da maceração, mas primeiro a antropologia tem que dar os seus resultados para depois cruzar com os da genética. Aqui a odontologia, como eu disse, que eu não vou falar, porque da odontologia está o Brasil, de odontólogos forenses, se há país que seja rico, é o Brasil. E também lembrar que faz toda a diferença estarmos a lidar com mortes com um suposto e mortes sem suposto. Obviamente que é diferente e quando há um suposto, as chances de conseguirmos identificar são muito maiores. Então, os ossos respondem a quem era a pessoa, quando é que ela morreu, onde é que ela morreu e como é que morreu. Como? Através do perfil biológico, que muitos de vós conhecem, que são os 4 grandes parâmetros de identificação: o sexo, a idade, as afinidades populacionais e a estatura. Portanto, quem era esta pessoa? A primeira coisa que nós temos que dizer era se era um homem ou uma mulher, e nesse aspecto, como sabem, os ossos da bacia são os mais indicados, e aqui relembrar que o dimorfismo sexual da bacia, destes ossos, não é específico de cada população, ou seja, não varia de população para população, o que possibilita a existência de um programa que se chama DSP, um software que quantifica a probabilidade de qualquer indivíduo, qualquer parte do mundo, com base nos ossos da bacia, dizer qual é a probabilidade de ser homem ou mulher. Portanto, aqui nos indivíduos adultos não há dúvida que são o melhor meio de nós quantificarmos a probabilidade de ser um homem ou uma mulher. Podemos ter que nos basear noutras partes do corpo, designadamente nos ossos longos, que são os melhores a seguir à bacia, e depois no crânio. Aí vamos fazer medidas, características métricas e também não métricas, que vão ser extremamente valiosas também para a estimativa sexual.
No que diz respeito à estimativa da idade, nós dizemos com muito mais assertividade a idade das crianças, dos não adultos, por uma série de indicadores ósseos, mas sobretudo indicadores dentários. A idade dentária é sempre muito melhor que a idade óssea, e a estimativa da idade dos adultos é de facto um dos grandes problemas da antropologia forense, é efetivamente o tendão daqueles da antropologia forense, é uma área que eu gosto particularmente, e a solução está num conjunto, uma abordagem multifatorial, para a qual a análise matemática e estatística é fundamental para providenciar a maior probabilidade em termos de idade. São, portanto, muitos indicadores que nós vamos buscar ao crânio e ao esqueleto pós-craniano. A origem geográfica, as afinidades populacionais, a ancestralidade é vista por métodos métricos, métodos não métricos, sobretudo do crânio, que está aqui bem exemplificado, crânios africanos, mas também do esqueleto pós-craniano, e hoje temos também softwares que nos permitem quantificar a probabilidade do indivíduo ser africano, asiático, europeu. Dos 4 parâmetros do perfil biológico, este é o mais fácil de estimar, é a estatura. Pode ser por método anatómico ou por método matemático. No método matemático medimos os ossos longos, aqui exemplificados pelo maior dos ossos longos, o fémur, que depois, através de uma equação de regressão, permite estimar a estatura, e aqui sim é específico de cada uma das populações. Com o perfil biológico, sexo, idade, origem geográfica e estatura, nós não conseguimos identificar ninguém, conseguimos apenas fazer exclusões. Vamos comparar com as listas de desaparecidos, aqui sim, vamos comparar com o suposto, e obviamente que cada um daqueles fatores pode permitir fazer uma exclusão desde que haja uma contradição. Mas identificar não, porque uma mulher com 20, 30 anos, asiática e com uma estatura de 1,55 m, 1,65 m, serão milhares de mulheres com o mesmo perfil biológico. Temos por isso que ir para os fatores individualizantes, ali retratados pelo aquele jogo do quem é quem. Temos que ir agora a características individualizantes, temos que ir procurar os tais detalhes nos ossos. Detalhes que são muitos. Porquê? Porque a singularidade dos ossos é de facto muito grande. Todas as pessoas têm um esqueleto que é único. Em que é que o esqueleto é único? Felizmente em muitos parâmetros. Desde logo, a estrutura trabecular do osso é única. Qualquer osso pode, assim, ser usado para a identificação, até mesmo um fragmento ósseo. Portanto, a maneira como as trabéculas ósseas estão arranjadas, dispostas, é absolutamente individualizante. E por isso a imagiologia, designadamente a imagiologia ante-mortem, se existir uma qualquer radiografia da vítima ante-mortem, nós vamos repetir esse exame radiológico pós-mortem. E, por exemplo, a estrutura interna do ouvido é absolutamente única, aqui com o trabalho do Henrique Rodrigues, médico radiologista. Mas, macroscopicamente, por exemplo, aqui estamos a ver 4 ossos do externo, de 4 indivíduos diferentes, que vejam como são diferentes. Portanto, há características que são obviamente notórias, é só olhar e ver tão diferentes, e há outras, naturalmente, que não há hipótese, ou seja, temos que ter muita experiência em osteologia e conseguir encontrar o detalhe, temos que encontrar então as tais idiosincrasias ósseas. Aqui o que é diferente? São os tais ossículos wormianos no topo do crânio. Vamos então procurar características únicas, vamos procurar condições médicas únicas. Por exemplo, aqui está um caso a chegar a um Instituto Médico-Legal. Isto é um osso longo e, desde logo, há um fator individualizante, que é aquele calo ósseo a meio deste fémur. Chama, desde logo, a atenção. Há, de facto, fatores muito mais notórios, muito mais fáceis de darmos por eles. Há fatores individualizantes
como estes que aqui estão a ver, uma cirurgia a nível do cotovelo, do lado esquerdo, uma placa de osteossíntese à direita, que naturalmente vão funcionar muito melhor na fase comparativa, porque depois da fase reconstrutiva nós temos que ir comparar, ou seja, temos que ir encontrar o comprovativo de que aquela pessoa fez exatamente uma cirurgia daquelas, tanto a da esquerda como a da direita, ou ainda esta, uma substituição, uma prótese total do joelho aqui, e naturalmente que os números de séries das próteses e das placas de osteossíntese são essenciais para nós conseguirmos rastrear a informação que nos pode levar à identificação. Mas dando mais exemplos de características que nós temos únicas, os crânios são únicos e uma das coisas que eles são absolutamente únicos é nos seus seios frontais. Lá está, se houver uma qualquer radiografia do suposto do crânio, vamos imediatamente fazer a mesma radiografia no crânio e através do tamanho, da localização, da forma dos seios frontais, conseguimos identificar. Não há dúvida, todos os ossos são únicos, mas naturalmente uns são muito mais do que outros. Por exemplo, este indivíduo teve uma patologia que levou a uma enorme deformação dos ossos cranianos, liontases, e por isso, elefantíase, e por isso, naturalmente, que esta vítima seria mais facilmente identificável, porque as pessoas lembrar-se-iam de alguém que teria uma forte deformação. Outro exemplo, mesmo as lesões, que todas elas são únicas, mas umas são muito mais individualizantes que outras. Esta imagem do livro, que era uma amputação com sobrevivência, alguém que foi amputado a meio dos antebraços ou das mãos e que sobreviveu. Não será assim tão difícil encontrar uma pessoa com estas características. Outras características que requerem muito mais conhecimentos em termos de osteologia são dois calcânios, estamos a ver a parte posterior de dois calcânios, estamos a ver uma lesão na zona de inserção dos tendões de Aquiles, que podem ter a ver com espondiloartropatia, que podem ter a ver com marcadores ósseos de atividade, que nos podem dizer que aqueles calcânios eram de pessoas que eram muito ativas. Portanto, lá está uma história que os calcânios podem contar. Há pouco dei um exemplo de crânios, em que havia vários orifícios, e agora resolvi mostrar-vos várias colunas vertebrais. Vejam estas colunas vertebrais, cada uma delas conta uma história. E todas elas é só colunas. Portanto, aqui temos uma coluna que está anquilosada, fundida, muito leve, a dizer-nos que já havia também osteoporose, queria dizer que este indivíduo sofreu de espondiloartropatia, que tinha uma mobilidade muito reduzida e que poderia até estar já acamado. Outra coluna vertebral, em que temos aqui uma cifose, uma curvatura antero-posterior, colapso devido ao colapso de algumas vértebras, cujo corpo esponjoso colapsou, e aqui há um mal de Pote devido à tuberculose, uma das doenças que deixa, uma das muitas doenças que deixa vestígio nos ossos. Outra coluna, aqui uma anquilose, ou seja, uma fusão de várias vértebras, aqui era uma anquilose congénita, esta pessoa nasceu com isto e tinha uma postura deficiente e tinha uma escoliose muito evidente. Outra coluna, e agora a mostrar-vos um caso de osteoporose. Portanto, vejam aqui a quantidade de informação que estas colunas nos podem trazer, cada uma delas contou-nos uma história absolutamente única. Aqui, usando uma imagem da coleção de Piracicaba, da Unicamp, uma coluna de alguém que sofreu também de uma neoplasia. Diferentes colunas, diferentes histórias. E agora aos crânios. Vamos voltar aos crânios. Há pouco eram os crânios com orifícios, agora vamos ver procedimentos cirúrgicos. Não há dois procedimentos cirúrgicos iguais e eu vou dar esse exemplo com os procedimentos cirúrgicos craniotomias. Aqui um trépano. Aqui um trépano que não foi suficiente e depois uma intervenção cirúrgica mais complexa, com uma técnica e material cirúrgico que já não se usa hoje. Aqui alguém que fez também
um procedimento complexo, cheio de trépanos e colocação de stents e que sobreviveu bastante tempo, portanto, com bastante sobrevivência. Aqui, pelo contrário, um procedimento mais simples, mas ao qual não houve sobrevivência. Portanto, os ossos dizem-nos isso. Conseguiu sobreviver, foi preciso fazer uma cirurgia, não sobreviveu à cirurgia. Mas quando não há nada disto, quando não há nenhuma marca de cirurgia, quando não há nenhuma alteração patológica, quando não há nenhuma alteração morfológica, e quando nos dizem que não existe nenhuma radiografia da suposta vítima, é impossível identificar? Não, há outras maneiras. Por exemplo, aqui um exame complementar, não é uma técnica de identificação, é apenas um exame complementar, também com muitos especialistas no Brasil, a sobreposição craniofacial e, se for o caso, temos até que pedir uma aproximação facial ali com uma das grandes especialistas mundiais, a Caroline Wilkinson. A aproximação facial, a reconstrução facial, a sobreposição facial, cada vez mais desenvolvidas, mas, devo dizer, em termos de antropologia forense, porque é uma das tarefas da antropologia forense, requer determinadas especificidades e hoje é considerada um subcampo muito específico dentro da antropologia forense. Por exemplo, no Reino Unido, onde há exames de certificação, há uma certificação só para esta área. Então, quando estamos a tentar identificação por estes métodos todos que eu falei, quais são os resultados possíveis? Nós podemos conseguir aquilo que queremos, que ambicionamos, que é uma identificação positiva, em que há uma absoluta certeza que os registros ante-mortem e pós-mortem são da mesma pessoa, e aí o corpo é devolvido à pessoa, podemos ter uma identificação provável, podemos ter uma identificação possível, ou seja, pensamos que possa ser, mas ainda não temos a certeza. Podemos dizer perentoriamente não é a pessoa, identificação excluída, ou podemos dizer os dados são insuficientes e nós não sabemos nada e por isso a identificação permanece inconclusiva. Atenção que conseguir mais identificações não depende apenas de melhores técnicas de identificação pós-mortem. Depende também da existência de boas listagens de desaparecidos. É fundamental que se trabalhe nos dois sentidos. Temos que ter bases de dados desaparecidos e, nesse aspecto, o Brasil está, efetivamente, no bom caminho. Estas imagens são de agora e eu pergunto exatamente copy-paste como encontrei. Você sabia que cerca de 80 mil pessoas desaparecem no Brasil todos os anos? É por isso que foi lançado a campanha de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Coleta essa que vai acontecer agora em junho e é algo que eu não podia efetivamente deixar de mencionar aqui nesta palestra da antropologia forense e gostei particularmente do título a dizer a história não acaba aqui. Vamos agora deixar um bocadinho de identificação, passar para a causa da morte, ou seja, como é que a pessoa morreu. Estamos a falar da causa, do mecanismo e da circunstância da morte. A antropologia responde através da análise das lesões traumáticas, que podem nos dizer muito do que aconteceu à vítima. Pode falar, por exemplo, no que respeita aos papos, qual foi a direção, qual foi o trajeto, qual foi a trajetória. Pode ajudar o médico legista a ver se foi suicídio ou homicídio. Aqui estamos a ver uma lesão de saída de um projétil. Aqui, para lembrar que a lesão óssea é muitas vezes muito mais exuberante do que a lesão correspondente nos tecidos moles. Isto é o mesmo antebraço, na pessoa já morta e depois sem os tecidos moles, que é essencial conhecermos a reação do tecido ósseo para conseguir saber se a lesão foi ante-mortem, aconteceu em vida, se foi peri-mortem, na altura da morte, ou se, por exemplo, foi pós-mortem, ali um corte cirúrgico, e aqui um caso raríssimo, em que as três, ante-mortem, peri-mortem e pós-mortem, podem ser vistas no mesmo indivíduo. E, naturalmente, podemos falar de mecanismos, aqui no Rio de Janeiro, qual o mecanismo subjacente, se foi um projétil, ali, a entrada e saída, aqui estamos a ver saídas, aqui estamos a ver uma saída, e hoje, com a biomecânica das lesões, nós podemos falar se foi um projétil de alta velocidade, se foi uma lesão que foi com baixa velocidade, se foi um tiro disparado perpendicularmente, enfim,
temos tantas possibilidades hoje, devido aos meios suplementares, complementares de análise, designadamente a imagiologia, que podemos contar efetivamente histórias muito mais completas, aqui a vermos o projétil, por onde entrou, por onde saiu, aqui imagens que nos dizem porque é que nós temos que saber falar a linguagem das fraturas. Portanto, é fundamental, nós temos que ver e interpretar cada uma daquelas linhas de fratura para perceber o que é que aconteceu naquele caso, saber o que é uma fratura por irradiação, saber o que é uma fratura concêntrica, saber que existe uma regra que é a regra de Poop, que nos vai dizer que as linhas de fratura param nas linhas de fratura pré-existentes. Aqui exemplos de mecanismos cortantes, cujas marcas deixadas nos ossos, que nos vão dizer exatamente qual o tipo geral de instrumento que foi utilizado. Aqui um fémur com uma fratura completa, e lembrar aqui no exemplo de um mecanismo contundente, aqui para o martelo, se fizermos uma análise química dos ossos, lá está, fazer os ossos falar, vamos até inclusivamente conseguir identificar quais os metais que possam estar, que nos possam elucidar sobre o instrumento produtor das lesões. Mais um exemplo de um crânio com uma lesão provocada por baixa velocidade, um mecanismo contundente, e lá está, nós podemos falar sobre a sequência das fraturas por impactos múltiplos, quer nas lesões contundentes, quer nas lesões perfurantes, devido à tal regra de Poop que nos diz que uma linha de fratura para numa linha de fratura pré-existente, e por isso ali temos a fratura 1 e a fratura 2. Sabemos qual foi a primeira a formar-se e qual foi a que se formou posteriormente, e isto é de facto fundamental para fazermos a interpretação das lesões traumáticas, para pormos os ossos a falar, a dizerem-nos o que é que aconteceu. Por exemplo, aqui nas lesões cortocontundentes, as marcas deixadas nos ossos longos também a indicar-nos claramente o que é que aconteceu, ou seja, qual o instrumento utilizado. Aqui, sem dúvida, que foi uma serra que levou, portanto, à separação da cabeça femoral. Aqui temos um dos ossos mais difíceis de interpretar, que é uma escápula, com fraturas completas, aqui fraturas que poderão ter estado na origem da morte desta pessoa, são fraturas vertebrais, e naturalmente que é obrigatório abrirmos o crânio, olhar para dentro do crânio, procurar as fraturas do endocrânio, que muitas vezes são as únicas que nos dizem o que realmente aconteceu. Podemos não encontrar nenhuma fratura no exocrânio, na face, mas quando abrimos o crânio vamos encontrar. E depois também aconselho muito a fazer a reconstrução da cena, por onde é que entrou, por onde é que saiu o projétil. Chamo também a atenção para a importância na recuperação do corpo, no exame do local, verificar se tudo foi recuperado, designadamente este ossinho matreiro e perigoso, que é o ióide, mas que pode ser fundamental para nos contar muita coisa do que aconteceu, designadamente asfixias, apesar de a ausência de evidência, a ausência de traumatismos no ióide, não significar que não houve asfixia. Lembrar que as fraturas são um mundo e que, por exemplo, também o fogo vai causar, a ação do calor do fogo vai causar fraturas térmico-induzidas, que são aquelas que estamos a ver aqui neste osso, e que, sendo hoje em dia o fogo um dos meios mais populares para destruir e para ocultar as mortes, naturalmente tem que ser feita muita investigação a nível da biomecânica das lesões e das alterações que o calor e que o fogo podem causar nos ossos. Isto é fundamental, sobretudo num país como no Brasil, em que, e fui buscar este Atlas da Violência, não sei se é verdade, espero que corresponda à verdade, em que diz que há uma ligeira redução, será de 2017
para 2018, mas mesmo assim são quase 58 mil vítimas de homicídios no Brasil, pelo que, naturalmente, esta temática relacionada com a investigação em biomecânica das lesões é fundamental. Outra questão que os ossos respondem é há quanto tempo é que a pessoa morreu. Esta interpretação é uma interpretação essencialmente holística, em que tudo importa, a roupa importa, o estado de composição importa, a entomologia forense tem que ser chamada, a botânica forense também deve ser chamada se existirem vestígios de plantas, como é o caso da imagem superior, e depois disso vamos ver um bocadinho mais esta questão do detalhe, esta questão de pôr os ossos a falar, de descodificar as histórias que eles gravaram, como descodificar essa mensagem. Portanto, vamos ver agora algumas doenças que afetaram os ossos. E vocês podem logo perguntar, mas qual é o interesse de saber isso? O indivíduo já morreu. Para que é que eu quero saber de que é que ele morreu? Ou para que é que eu quero saber, desculpem, não é de que é que ele morreu, não, de que é que ele padeceu? Por exemplo, aqui temos um detalhe muito visível, todos vemos, é um osteoma enorme. E este osteoma é altamente individualizante. Aqui, o que é diferente? Para saber o que é diferente, temos que saber o que é normal. E temos que saber fazer o diagnóstico diferencial. Aqui o que é anómalo é a grande espessura craniana e depois temos que ver o diagnóstico diferencial. Quando é que há aumento da espessura craniana? Até chegar ao diagnóstico, neste caso, era doença de Paget. Aqui estamos a ver o endocrânio e o que está ali é a hiperostose frontalis interna. Tem uns crescimentos ósseos que são mais comuns nas mulheres do que nos homens e nas mulheres mais velhas. Aqui, os tais célebres bicos de papagaio, ou seja, osteófitos, que acontecem a quase toda a gente a partir de uma determinada idade, mas nunca no mesmo local, com a mesma forma e com o mesmo tamanho. Aqui, uma fratura antiga da anca, ou seja, do colo femoral, da cabeça femoral. Ali uma fratura do sacro. Ali outros bicos de papagaio, entre aspas, osteófitos. E tudo isto é muito útil para identificar, sem dúvida, estes detalhes têm que ser vistos e podem ser extremamente úteis em identificações quer corriqueiras, ou seja, de casos de rotina, como em contextos humanitários. Em contextos humanitários temos a preocupação de fazer a documentação das violações dos direitos humanos. Essas violações podem ser feitas circunstancialmente, mas podem também ser feitas através dos ossos, naturalmente, e claro está que para que essas documentações, essas violações de direitos humanos tenham força, é essencial que as vítimas sejam identificadas. Já nos desastres de massa, nós temos situações dramáticas em que as vítimas ficam reduzidas a pequenos fragmentos, como podem ver aqui. Estes fragmentos são do ataque terrorista no aeroporto da Bélgica, as imagens inferiores, mas, naturalmente, o acontecimento mais marcante em termos de desastres de massa para a antropologia forense foi o 11 de setembro, que provocou mais de 3 mil vítimas, e em 2018 ainda estavam 1.100 por identificar. E, por exemplo, na altura em que foi em julho de 2018, portanto há praticamente 3 anos, quando foi identificada este rapaz de 26 anos, a mãe disse: eu achei que o meu filho um dia ainda me iria aparecer e que me ia dizer: estou aqui, estive amnésia. Portanto, é efetivamente importante que se faça um ponto final para as famílias poderem fazer o seu luto, mas o que é que imaginam? Que foi encontrado o corpo? Não. O que foi encontrado foi um fragmento desta vítima e não um corpo. Portanto, não houve direito a um funeral, a um caixão. Por isso, é essencial que se consiga ir bem mais além da observação macroscópica. É muito importante, por isso, conhecer quais os meios complementares de diagnóstico que podemos usar para chegar bem mais além da observação macroscópica. Por exemplo, estes fragmentos
o tal rapaz podia estar representado apenas por fragmentos, é a única prova de que aquela pessoa esteve naquele local, naquele sítio. Devem ser analisados pela genética, pela anatomia patológica, pela imagiologia. E, naturalmente, são estes meios complementares que vão conseguir fazer extrair a informação. Por exemplo, aqui, isto não é um fragmento, isto são corpos vertebrais de um bebê recém-nascido. Identificamos um bebê recém-nascido naquele local. E no que diz respeito a restos queimados, como eu disse, são cada vez, mais evidentes. Nós podemos saber a temperatura de combustão, o tempo de combustão, a direção de progressão do fogo, podemos saber quantos indivíduos lá estavam e até podemos chegar à identificação desses mesmos indivíduos. E, por exemplo, aqui, este caso do Rio de Janeiro, em que é possível saber tudo isso e, às vezes, ainda falar sobre algo sobre a causa e a circunstância, da morte. Então, os meios que nós temos que utilizar são meios imagiológicos e no que diz respeito à imagiologia, para aceder às tais informações dentro dos ossos, nós hoje temos meios incríveis. O Cinematheque Rendering, por exemplo, aqui com um pormenor extraordinário desta fratura a nível da clavícula. Temos a ressonância magnética, temos as TACs, temos uma panóplia de meios imagiológicos que nos permitem, efetivamente, ir muito além da imagem macroscópica. Temos também a anatomia patológica e a genética, que nos diz muito sobre o genoma, que nos diz muito através dos micromarcadores genéticos. Podemos também conhecer as proteínas, os proteoma, podemos fazer uma análise química dos ossos para, por exemplo, ver casos de intoxicações, podemos fazer e desenvolver métodos de inteligência artificial, como o Deep Learning e o Machine Learning, para lermos melhor esses mesmos ossos. Por exemplo, se tivermos um calo ósseo, para saber há quanto tempo é que a lesão traumática aconteceu, quantos anos antes da morte aconteceu aquela lesão traumática, nós vamos usar a macroscopia, a microscopia e a imagiologia para conseguir dar uma resposta cabal. Cada vez mais o futuro está na maximização da interdisciplinaridade e vejam, aqui está a matemática, a biomecânica, a genética, a imagiologia, a antropologia, a química, a anatomia patológica. Não temos dúvidas que com isto tudo as histórias que os ossos contam podem ser cada vez mais e mais completas. E eu sei que estou a terminar o meu tempo, ainda vou demorar 5 minutos só para vos contar, por exemplo, que foi através da análise do corpo, do esqueleto desta senhora que efetivamente ela foi identificada. Ela esteve 9 anos morta em casa. Naturalmente que estou a falar de casos que obviamente são públicos, nenhum está sob sigilo, naturalmente. Isto já aconteceu há uns anos, também já ando nisto há muitos anos. Esta senhora esteve 9 anos morta em casa. Isto não é a fotografia dela, nunca mostro mortos em que digam o nome deles. Isto é uma múmia egípcia que eu misturei aqui com a notícia do jornal. O corpo português é encontrado em apartamento após quase 9 anos. E por isso foi uma vergonha, se não fossem as finanças quererem o dinheiro, o corpo continuaria lá, é o que diziam os vizinhos. E a antropologia o que fez foi confirmar que aquele corpo, que já não tinha qualquer traço fisionómico, era efetivamente dele. Relembrar que uma das missões que mais prazer tive em participar foram 5 idas à Guiné-Bissau, em África, onde exatamente o programa chamava-se Preservação de Memórias. Nós fomos resgatar corpos dos combatentes portugueses que estiveram nos anos 60 e 70 a combater na Guiné-Bissau, em África. Vou mostrar um único caso prático, porque o tempo não permite mostrar mais. Depois vou saltar o último caso. Aqui, por exemplo, estamos a ver um crânio e estamos a ver um orifício. E estamos a ver um crânio que, mais uma vez, não está esqueletizado. A ideia inicial é logo, isto poderá ser um orifício provocado por um projétil, mas ele é demasiadamente grande, tem um diâmetro demasiadamente grande. Portanto, a questão é ou não um PAF?
Relembro que se nós tivéssemos deixado esqueletizar completamente, se tivéssemos chegado ao caso já com o corpo totalmente esqueletizado, talvez não tivéssemos conseguido contar esta história. Mas o facto de termos um contexto, de termos imagens do local e de toda a recuperação ter ido até à mesa da autópsia, nós conseguimos mostrar que é uma lesão perfurante causada por um instrumento completamente diferente, um instrumento que estão a ver ali que é utilizado para matar o gado, e que as próprias lesões nos tecidos moles nos indicam o alcance daquela lesão, a lesão essa, mais uma vez, que não foi provocada por uma arma de fogo, mas pelo instrumento que aqui está, que foi usado através de um êmbolo. Já, portanto, ali foi portanto, um suicídio, mas antes dele se suicidar, ele matou a companheira, e aqui estamos a ver o crânio da companheira, estamos a ver os côndilos occipitais destruídos, vemos que não há apófises estiloides, e vemos também que a primeira vértebra, o Atlas, está agora aqui o Atlas, quando o encontrarmos o Atlas depois de limpo, está com uma fratura cominuta ou cominutiva, e que foi devido a um mata-leão, ou seja, portanto houve ali uma asfixia que destruiu a base do crânio, parte da base do crânio e a primeira vértebra. Portanto, e estas histórias foram contadas através dos ossos. Estou a saltar aqui um caso que não tenho tempo de contar, naturalmente, e sei que é um caso antigo e que vocês, muitos de vós, conhecem. É um caso que eu publiquei no último livro que publiquei em 2018, sobre desmembramentos. É só para vos dizer que era um caso em que foram recuperados 12 ossos, mais o crânio, e através dessa dúzia de ossos nós conseguimos efetivamente contar uma história de um desmembramento, conseguimos identificar o instrumento utilizado no desmembramento, e que, caso esse, que depois até foi a capa do livro sobre desmembramentos. Estou mesmo a terminar, nunca poderia deixar de falar da ABRAF, da Associação Brasileira de Antropologia Forense. Convido-vos a visitar o site, a ler a revista editada, que já há 3 números publicados. A Cláudia disse que eu fazia parte, eu continuo e tenho muito gosto e muita honra nisso, a ser vice-presidente da ABRAF, que muito tem contribuído para o desenvolvimento da antropologia forense no Brasil. Convido-vos também a visitarem o site da FACE para ficarem a saber mais, que é o site da Antropologia Forense Europeia, onde vamos encontrar, por exemplo, as coleções osteológicas a nível mundial, e o Brasil está muito bem representado, como podem ver, por coleções osteológicas, que são, de facto, um laboratório de pesquisa importantíssimo para a antropologia forense, onde podem encontrar como fazer a certificação, tornarem-se peritos certificados nesta ciência. Lembrar-vos que temos uma literatura cada vez maior, ou seja, um grande número de artigos, de revistas e de livros que nos podem permitir fazer toda a diferença entre a realidade e a ficção, obviamente. Portanto, eu aconselho uma boa formação teórica, obviamente que depois a experiência é que decide, mas sem uma boa formação teórica não se vai lá. Lembrar que os ossos contam histórias, não contam a história toda, mas aquilo que contam é verdadeiro, porque os ossos, efetivamente, não mentem. Os ossos são um exemplo de como os mortos podem proteger os vivos e podem falar. Obrigada. E agora, parar a partilha. E agora sim, eu vou voltar. Então, muito obrigada, Eugênia. Foi ótimo. Eu que Obrigada. sempre assisto todas as suas aulas, todas as suas palestras, te acompanho em tudo, sempre aprendo bastante com você. É sempre Obrigada, Cláudia. gostoso ouvir seus casos. Bom, a gente teve muitos elogios, muitos amigos aqui presentes, antropólogos, queridos amigos nossos, tem muitos Obrigada.
amigos meus também, todos muito interessados, né, no tema de forense, e pessoas, alunos, fico bem feliz que tem muitos alunos novinhos que estão entrando e se interessando pelo tema também. Temos muitas perguntas, tá? Eu acho que eu vou começar a fazer as perguntas mais recorrentes, porque daí a gente já, né, mata essas perguntas. Então, desde o início até a metade da apresentação, muita gente está se perguntando, como o Felipe, né, que perguntou se você poderia falar um pouquinho da diferença entre antropologia forense e arqueologia forense, né? Inclusive, algumas pessoas aqui perguntaram até do nome da forense, né, se de fato a etimologia remete à questão do fórum, então, né, pensando que é uma coisa legal, e nesse caso, perguntam também se, como que fica a arqueologia forense, né, pensando que é uma coisa legal, como que funciona esse termo, inclusive para arqueologia. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre... Sim, claro que sim. Por acaso, em agosto do ano passado, houve uma universidade, agora não me recordo o nome, porque não conheço, aí no Brasil, que me pediu, e eu falei uma palestra só sobre esse tema, arqueologia forense versus antropologia forense, e explicar todas as diferenças, e há, inclusivamente, alguma literatura no Brasil sobre esse tema. Aquilo que eu queria dizer é que são as duas absolutamente indispensáveis e que se interligam e, portanto, têm que trabalhar conjuntamente. Ora, na arqueologia forense, a aplicação das técnicas da arqueologia, por exemplo, na escavação, na recuperação dos restos humanos. Nós, efetivamente, utilizamos essas técnicas. Não há melhor do que o arqueólogo forense, com experiência ao mundo forense, com ligação ao mundo forense, fazer esse processo. Portanto, é o perito ideal para fazer a recuperação. Mas não há uma passagem direta entre a arqueologia, e a Cláudia é a melhor pessoa para falar nisso. Não há uma passagem direta de um mundo para o outro, certo? Isso é impossível. E depois há outra coisa. Aquilo que se recupera em arqueologia são restos de objetos, de vestígios, etc., que não tiveram vida. É essa a diferença. Não foram tecidos biológicos. Portanto, não é tratar o osso como um objeto. Porque não é. Eu não estou a dizer se é mais digno ou menos digno, não é nada disso. Porque nós depois temos que dar vida àquilo que já perdeu, para recuperar a identidade. Isso faz toda a diferença, certo? Portanto, não é num curso de arqueologia que não há uma cadeira de biologia, não há uma cadeira de fisiologia, não há uma cadeira de histologia, etc., que depois é possível lidar com vestígios que já tiveram vida. E o nosso objetivo é esse. Agora, é possível, através de uma formação conjunta, naturalmente, formação que é adquirida depois da licenciatura de arqueologia, conseguir, como os cursos que neste momento há no Brasil, ter formação para poder fazer antropologia, certo? Mas não é qualquer formação, e não é ao fim de um curso, que há pessoas que acham isso, fazem um curso de 10 horas, 12 horas, eu já sei, eu já fiz, eu já sei como é, e vou para o campo e vou fazer as coisas. Nem eu. Portanto, quem está a coordenar um trabalho de arqueologia, de recuperação, é o arqueólogo forense que está no campo lá, certo? É ele que deve, de facto, coordenar aquele trabalho. Portanto, é completamente diferente. Agora, vão pôr um arqueólogo a falar sobre a causa, circunstância e mecanismo da morte? Com que formação? É isso que cada um tem que pensar. Deve haver aqui arqueólogos, deve haver aqui antropólogos, e devem pensar nisso. Vão falar sobre a morte? Como? Então, mas a morte, a única pessoa que fala sobre a morte é o médico. É a única pessoa que pode assinar um certificado de óbito. Porque aquilo que mata não é as lesões nos ossos, são as lesões nos órgãos. Quem são os peritos que fazem a interpretação dos órgãos? São os médicos legistas, neste caso, certo? São os médicos. E, portanto, também eu não assino um certificado de óbito. A minha formação é biologia. Temos que saber muito bem até onde é que podemos ir. E o que houve na antropologia forense foi um crescimento muito grande a determinada altura e apareceu de tudo. E não podia ser. E felizmente que esta certificação que hoje existe, por exemplo, na América Latina, que existe nos Estados Unidos há muitos anos, no Reino Unido e na Europa, na FASE, permite, de alguma maneira, dignificar um pouco melhor a coisa, porque as pessoas têm que ter a formação adequada. Exato, obrigada. Realmente é uma coisa que a gente ainda precisa produzir mais. Camila e eu, a gente tem tentado fazer algumas publicações nesse tema, né, para tentar acabar com essas confusões, mas a gente vai ter outras palestras sobre o tema. Eu acho que daí a gente pode desenvolver melhor essa questão.
aqui teve várias perguntas e até muita discussão a respeito de como que se faz, né? Quando você estava falando da estimativa de sexo, a pergunta que ficou e as pessoas estavam debatendo era sobre como se fazer em casos de transgêneros. Como que você faria essa identificação? É engraçado, essa é uma pergunta que tem vindo a acontecer em algumas palestras que eu dou, e agora até já saíram já um ou outro artigo que já saiu sobre esse assunto. Nos transgêneros, se houver, primeiro tinha que haver suposto, ou seja, saber que era um transgênero, que não, há pouco tempo eu tive um caso desses, mas era de corpo, não estava ainda completamente escrutizado. Há sempre a genética, certo? Pronto, se tivermos dúvidas e se não houver fogo, ou seja, se ainda houver matéria orgânica, porque a partir de determinada temperatura deixa de haver, aquilo que eu recomendaria era fazer efetivamente a genética e depois íamos lá ver os XX, os XY, portanto tínhamos que ver os cromossomas e ver a genética que iria dizer seguramente. Depois, em termos de esqueleto, reparem que as pessoas não vão fazer uma alteração à bacia. Certo? As pessoas fazem rinoplastia, fazem cirurgia facial para retirar, por exemplo, um queixo que seja mais masculino, zonas mais robustas no crânio, as arcadas supraciliares, vão limar aquelas zonas para fazer essa alteração, certo? Nessas pessoas nós não podemos continuar a ir à bacia. Ora, mas há ainda outra questão, que há pessoas que desde muito cedo querem mudar de sexo e por isso começam a fazer terapia e essa terapia, começada muito cedo, hormonal, etc., pode efetivamente alterar as características sexualmente dimórficas. Portanto, os casos são diferentes, há casos e casos, há investigadores a trabalhar na antropologia forense nessa área, eu tenho a certeza, porque não é comigo, mas eu sei que estão a fazer isso, começam a sair os primeiros artigos e é de facto uma questão pertinente, porque hoje vemos mais do que nunca pessoas a solidamente mudarem de sexo e por isso temos que obrigatoriamente trabalhar nessa área. Mas repito, a bacia, a não ser tratamentos hormonais começados desde muito cedo, não vai ser alterada, não há cirurgia nessa parte. Ótimo, obrigada. Bom, essas foram as questões que foram mais debatidas por várias pessoas. Agora eu vou para as perguntas mais pontuais. Então, o André Soares, ele pergunta, há curso de antropologia forense em Portugal? Existe, portanto, um mestrado em antropologia forense na Universidade de Coimbra, que criei, que ajudei a criar e que neste momento só sou professora lá, estou diretora em Lisboa, que tem neste momento, por exemplo, 4 alunos brasileiros, 4 alunas brasileiras que estão lá. Portanto, todos os anos tem alunos do Brasil e, obviamente, que posso pôr-vos em contacto, vocês têm o meu e-mail, e que escrevem-me e eu direciono-vos. Para além disso, existe o doutoramento em antropologia forense, também na Universidade de Coimbra. Portanto, há uma passagem do mestrado para o doutoramento em antropologia forense. E há depois o curso de especialização em medicina legal. Ótimo. Obrigada. E aqui a gente tem também, né, o nosso curso de especialização. Claro. É o melhor curso que existe no Brasil, é o curso de especialização da Unifesp, que é coordenado e dirigido pela Cláudia. E por isso era o importante é que a professora, né, Eugênia, é a professora que é responsável pela disciplina de antropologia forense, e também a gente tem o professor Douglas Belac, né, do Smithsonian Institution, que também dá aula de antropologia forense. A Mayara Pucci, ela pergunta, né, ela é aluna do curso de História, está começando a participar das nossas atividades no LEA, e ela está vendo, né, a importância da antropologia forense, e ela pergunta, né, como que a antropologia forense é valorizada em Portugal, e como você vê, se você conhece, como que é este valor da antropologia forense aqui no Brasil. Então, estamos a falar de 2 países completamente diferentes, um com 10 milhões de pessoas, outro com 210 milhões de pessoas, em que que tem um número de homicídios que há pouco eu mostrei, aqui em Portugal, por exemplo, em Lisboa, talvez 2, 3 por mês, Lisboa. Portanto, estão a ver como é diferente, ou seja, há necessidade de antropólogos forenses no Brasil, onde há excelentes profissionais de antropologia forense,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, portanto eu não quero deixar ninguém de fora, mas Salvador tem imensos, temos aí pessoas muito bem formadas e por isso, mas são precisos mais. E por isso há falta de antropólogos forenses no Brasil? Sim, há falta. Há emprego? Sim. Há que mudar a lei e permitir que biólogos e pessoas com outras formações possam ser peritos em antropologia forense. Em Portugal já não há lugar neste momento para antropólogos forenses porque, obviamente, os que existem neste momento para um país pequeno chegam, mas as pessoas formam-se aqui e têm que estar dispostas a trabalhar noutros contextos, noutros países, no mundo global, como é o caso de uma conterrânea vossa, que é a Melina Calmon, que passou por Coimbra, fez uma parte da formação dela, depois foi para os Estados Unidos, fez o doutoramento dela e depois foi trabalhar para a Cruz Vermelha Internacional e agora está no Brasil e depois volta, portanto, estar aberta a trabalhar em qualquer lado. Ótimo. A Luana Yumi, ela pergunta, qual foi o caso mais complexo que você já trabalhou? Isso era uma grande história. Isso estava para outra palestra. São casos que não se contam em 2 ou 3 minutos, não consigo agora estar a contar. Foi um caso que fiz em 2001, logo quase, não foi no início, eu comecei em 97, em 2001, em que houve identidades trocadas, pessoas foram mal identificadas no país onde morreram, eram várias, eram 6, e foram todas mal identificadas, depois tiveram que ser desenterradas, um ano depois de estarem mortas, e devolver a identidade dessas pessoas e todas as implicações que isso teve para as famílias, estamos a falar de adultos, de adolescentes e de crianças. Foi complicado, mas foi assim um caso muito desafiante. Não sei se foi o mais complexo, porque de facto eu gosto de ser surpreendida pela antropologia forense e pelos casos da antropologia e felizmente que isso ainda acontece. Por isso ainda vibro muito com alguns casos, isso é bom. Ótimo. Então, agora a gente tem várias outras perguntas que são bastante complexas, cada uma daria uma aula diferente, né? Tem pessoas perguntando qual a diferença, né, de traumas, perimorte, pós-morte e tudo mais. Então, fica por uma outra oportunidade, mas eu agradeço bastante todas essas perguntas, muita gente perguntando também para mim a respeito de uma terceira turma, né, do curso de especialização. Claro. E eu respondo essas questões todas. Eu pus ali o meu mail, eu não sei se viram? Eu pedi para as meninas colocarem no chat do YouTube, que aqui eles não enxergam a gente. Eu posso depois também, com o tempo, posso não conseguir logo, mas responder, mas sim, uma grande hipótese, ou vem para cá, ou o curso, que é a melhor hipótese, tem uma terceira turma e eu responderei a muitas dessas questões, está bem? Então, a gente também depois te encaminha todas essas questões a mais, também tem o avançado da hora, né, em Portugal, mas eu agradeço todo mundo, gente, foi muito bom e é sempre ótimo ouvir a professora Eugênia, vai ter outras oportunidades para a gente fazer outras discussões também. Então, agradeço bastante todo mundo. Obrigada. Obrigada e peço desculpa do início, que houve ali o que me fez perder aquele caso prático, mas não tem mal, depois eu conto noutra oportunidade, tá? Obrigada. Tá, tchau. Tchau, muito obrigada, gente. Tchau.